meu amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre a finalização, a preparação do Vasco da Gama. Afinal de contas, amanhã tem um jogo lá no Brinco de Ouro, em Campinas, certo? O Vasco, mais tarde, viajando para o interior paulista. Vamos falar aqui sobre a situação do desdobramento com relação à situação do escândalo da máfia dos ingressos. Iremos abordar aqui a situação de fornecedor de material esportivo, porque houve novidade aí nas últimas horas e, claro, a gente na parte da manhã recebeu um relatório aí de quanto o Pedrinho já gastou com o futebol do Vasco desde maio. É uma loucura, é uma farra dos bois o que foi feito aqui na última gestão do Salgado e com a 777. É vergonhoso. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo. Eu já disse aqui que o Paiva não deveria poupar ninguém. O Paiva tinha que ir com força máxima, até porque o Vasco ficou 11 dias sem jogar. Foram 5 dias de folga aí para jogador. Então, assim, todo mundo deveria estar 100% fisicamente e ir para esse jogo aí. O Vasco não pode chamar crise. A situação do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana está bem encaminhada, mas não está 100% garantida. E o Vasco precisa fazer 11 pontos. O Vasco precisa aí de 11 pontos. Lembrando aí que a gente já está na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente precisa de 11 pontos para ir para a Sul-Americana. Então, o Vasco não pode dar sopa para o azar e deveria colocar aquilo que tem de melhor. No entanto, pelo que a gente tomou conhecimento, hoje no CT Moacir Barbosa, o Paiva pode poupar alguns jogadores, porque a situação da Copa do Brasil virou prioridade. A gente vai aguardar o treinamento terminar e no vídeo da parte da tarde a gente passa a escalação para vocês. Bom, a situação do desdobramento aí da máfia dos ingressos continua no Vasco da Gama. Ontem, infelizmente, muitas pessoas ficaram chateadas com a gente aqui, dizendo que a gente estava querendo criar confusão. Não é confusão. Eu não posso permitir aqui que o meu clube, que a minha instituição, seja altamente roubada por funcionários, perfeito? Que simplesmente estão passando aí ingressos para terceiros. E hoje, infelizmente, eu vi canal achando que isso é normal. Cortesia é expressamente proibido a venda, não se pode vender. E os ingressos que são de prioridade, os sócios aí que têm 5 estrelas, 4 estrelas, eles não podem cair na mão de campista. Várias denúncias aí de dados que foram vazados de sócios do Vasco da Gama e virou a farra dos bois. Agora, tem gente que acha que a gente tem que ficar aqui passando pano para a parada errada, e a gente não vai passar de jeito nenhum. Isso que aconteceu no Vasco, eu nunca vi acontecer aqui no Brasil ontem. Perfeito? Bom, a situação envolvendo aí o fornecedor
de material esportivo, tá? Nas últimas horas, aí, segundo informações que a gente recebeu, o Vasco teria avançado aí nas negociações aí com a Nike, um contrato que seria até o final de 2027. A gente está aguardando também o presidente Pedrinho, entre tantos outros assuntos, também se manifestar com relação a esse assunto do fornecedor de material esportivo. Vocês sabem que o Vasco simplesmente renovou com a capa até 2025. No entanto, o Vasco da Gama busca um novo parceiro aí para ser o fornecedor de material esportivo, tá? E as conversas aí com a Nike teria avançado substancialmente, perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre os gastos do Vasco da Gama. A gente recebeu um relatório que o Pedrinho, desde a chegada dele, gastou 110 milhões. 110 milhões. A gente está falando aqui de 5 meses. E até dezembro, esse gasto pode chegar a 144 milhões. Ora, gente, isso é por conta de contrato superfaturado, por conta de jogador que não deveria estar aqui no Vasco, fornecedores ganhando alto dinheiro aí no Vasco. Então, cara, é lamentável a farra dos bois que foi feito aqui pela 777 Parques e com a conveniência do Jorge Salgado. É por isso que a gente pede aqui punição para Jorge Salgado, para Osório, para Duque Estrada. É por isso que a gente pede aqui para que essas pessoas não fiquem impunes, porque o Vasco da Gama foi altamente lesado. E quando eu falo isso, foi igual a situação do ingresso. Não fala nada, Laureano. Não fala nada porque, pô, a gente está em semana de jogo decisivo. As pessoas preferem colocar a situação por debaixo do pano e ver o nosso clube aí molestado por vagabundos que não tem compromisso nenhum com a instituição. Agradeço aí pela sua atenção, certo? E faço uma reflexão. O time que a gente tem, o Vasco tinha necessidade de gastar 144 milhões até o final do ano, é demais. Bom, agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto. Valeu.